Saudações, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso workshop de constelações sistêmicas. Hoje gravando isso aqui para quê? Para ajudar muita gente que me manda às vezes mensagem falando assim: Milton, o que é constelação? Milton, me explica a constelação sistêmica. Então eu estou gravando esse vídeo para que aqueles que querem compartilhar com outras pessoas o que é e como funciona a constelação, está aqui, vai estar gravado hoje, porque eu vou te explicar tintim por tintim como as constelações funcionam. E quero aproveitar os membros aqui presentes para deixar bem aberto as suas contribuições. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se bem à vontade, que esse é o momento. Pode ter certeza que a tua dúvida pode ser a dúvida do outro também. Eu sempre começo explicando para as pessoas a parte científica do que é a constelação. A constelação tem muito mais base científica, na minha opinião, do que fenomenológica. Sim, ela tem as duas partes, né? Tem a parte científica e a parte fenomenológica. Então, vamos entender a parte científica. Hoje a ciência já sabe, em função da física quântica, que foi conseguindo analisar o nosso corpo em partes menores, eles já conseguiram entender muitas coisas, como por exemplo, tudo aquilo que tem dentro do núcleo das nossas células. E nós temos aproximadamente dentro do nosso corpo 27 bilhões de células. Nós temos 7 octilhões de átomos. E eu sempre falo muito nesse número porque eu acho impressionante, é um número muito grande de átomos que compõem as nossas células, consequentemente, que compõem todo o nosso corpo. E o que a ciência descobriu? A ciência descobriu que dentro do átomo existe informação, ou existe memória. Então já fica comprovado, e a psicogenealogia é uma das ciências que estudou isso e comprovou, que uma criança, quando ela nasce, ela já nasce com 7 octilhões de memórias. É uma criança que já nasce com um monte de informação dentro do corpo dela. Só que enquanto criança, nós ainda estamos absorvendo muita coisa. Porém, na vida adulta, essas memórias tendem a nos influenciar de uma forma mais intensa. E é aí que nós começamos a entender por que nós repetimos tantos padrões. Por que quando criança nós absorvemos dos pais e quando adulto parece que a gente faz igual aos pais. Inclusive muitas coisas que nós julgávamos, criticávamos, né? Nossa, que absurdo, olha o que meu pai está fazendo. Passa um tempo e você está lá fazendo igual. Então essas repetições de padrões hoje já são um pouco mais compreensíveis, através justamente dessas memórias que vivem dentro de nós. Eu particularmente estudando o campo mórfico, e daqui a pouquinho eu vou te falar melhor o que é o campo mórfico, porque existem dois, o morfogenético, que está dentro do teu corpo, que são justamente essas memórias que eu estou falando, como também existe um campo morfológico que está fora. Mas vamos pegar essa parte de dentro, que nós ainda estamos falando do nosso próprio corpo, né? Freud, há quase 100 anos atrás, ele falou sobre o inconsciente. E o que a gente percebe é justamente isso, que essas memórias que nós temos, elas são totalmente inconscientes. Eu particularmente que trabalho com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento da pessoa, quando eu vou conversar, quando eu vou buscar essas informações dentro do inconsciente, não só eu, como qualquer terapeuta, é muito nítido nós percebermos, por exemplo, graves conflitos na vida adulta de uma pessoa com memórias de quando ela não lembra, como por exemplo com memórias de quando ela estava dentro da barriga da mãe, ou com memórias do dia que ela nasceu. O momento do nascimento é um momento em que gera memórias que ficam muito marcadas nesse inconsciente. Então isso já fica evidente, o que eu estou explicando, de ser inconsciente. Ou seja, não é uma memória que você lembra assim, aquele dia que eu fui assaltado, nossa, eu fiquei com muito medo, então agora eu tomo mais cuidados. Isso é consciente. Mas quantas atitudes que você tem no seu dia a dia em função dessas memórias inconscientes? Quantas coisas, por exemplo, podem resultar um trauma para você que também fica inconsciente? Quantas vezes você, por exemplo, passou por um susto muito grande e você fala assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu te pergunto, será que realmente está tudo bem? Será que você, sem perceber, registrou uma crença interna e que a partir daquele momento você começa a conduzir a tua vida de uma forma diferente em função de um trauma, em função de algo que aconteceu? Então olha só, eu estou falando de você, mas aí eu também convido você a entender um pouco mais constelação agora. E o teu pai? E a tua mãe? E o teu avô? E a tua avó? E o teu bisavô? E a tua bisavó? Quantos sustos, quantos traumas, quantos momentos difíceis ou momentos delicados que eles passaram na vida que geraram essas memórias e consequentemente nós herdamos. Esse é o nosso código genético. Esse é o nosso DNA. Onde está o DNA se não dentro da célula, dentro do núcleo? Está lá.
E é justamente isso que nós entendemos e sabemos hoje como funciona aqui dentro do corpo. Essa parte de dentro do corpo fica fácil de entender, que é tudo que eu estou explicando para você agora. Mas agora eu vou te explicar algo mais interessante. E aí vem a parte do campo morfológico externo. Campo morfológico, segundo Rupert Sheldrake, que é um cientista que estudou isso e traz a tese dessa teoria, campo morfológico é um campo de praticamente infinitas informações. Ou seja, em torno de nós aqui existe um campo de informação. É bem fácil você entender isso, por exemplo, se você perguntar de onde veio a ideia do avião, de onde veio a ideia da IA. Alguém teve essa ideia, mas de onde essa pessoa criou essa ideia? Essa ideia veio do campo mórfico, essa ideia veio do acesso a essa informação que uma pessoa, em um determinado momento, conectou e teve essa informação para dentro dela. E aí se desenha isso e começa a se construir isso. Existem muitos filósofos antigos que, inclusive, eles já tinham conhecimento disso, né? Eles relatavam exatamente dessa forma: olha, eu estava e eu conectei. O próprio Bert Hellinger, quando foi questionado para ele, você não vai patentear a constelação? Olha a resposta dele. Ele falou assim: ela não era minha, ela estava aí. A única diferença é que eu acessei essa informação. Então ele só acessou esse campo mórfico. Até aí tudo bem, mas o que eu compartilho com as pessoas, que elas começam a compreender de uma forma um pouco mais profunda como funciona a constelação, é que esse campo mórfico, ele se conecta com as suas mais profundas crenças. Esse campo mórfico externo, ele acessa aquilo que está dentro de você. Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos bem práticos para que possamos juntos entender melhor como esse campo mórfico externo pode induzir e às vezes até controlar a tua vida. Vamos entender assim, ó. Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, vou falar sobre riqueza, sobre prosperidade. Segundo exemplo, vou falar sobre relacionamento. Eu falo justamente dos 2 que são as maiores dores da maioria das pessoas: relacionamento e financeiro. São os 2 maiores problemas da grande maioria das pessoas. Vamos lá, vamos falar de riqueza. É só uma analogia, tá, gente? É só um exemplo para você entender. Depois que você entender, você vai começar a fazer a leitura do campo mórfico na tua vida. Imagina que uma pessoa tem, em função da sua experiência de vida ou em função da sua ancestralidade, uma dor muito grande financeira ou pela falta do dinheiro. Então, talvez, de forma inconsciente, que foi o que eu expliquei para vocês até aqui, ela tem uma crença de escassez. De repente, alguém um dia ganhou dinheiro na vida dela e se deu mal. Isso é a realidade de muitos aqui, só que nós não sabemos porque é inconsciente. Tanto é que na infância das pessoas que nasceram antes do ano 2000, principalmente, para quem nasceu antes, né? Eu não sei. Antigamente, qual que era a frase que nós escutávamos muito, né? Vai lavar a mão, quem é rico normalmente tem coisa errada. Enfim, existiam muitas frases, né? O dinheiro é sujo, exatamente. Existiam muitas frases que faziam com que nós tivéssemos uma certa aversão ao dinheiro. Para pensar. Dinheiro, o quão importante ele é para a nossa vida, e aí vem alguém que é um pilar na tua vida, um pai, uma mãe, e fala assim: dinheiro é sujo. Se você é uma criança nesse momento, você não vai se preocupar com a sujeira, você vai registrar uma crença. Qual que é a crença? Eu não quero dinheiro então, porque eu não quero sujeira na minha vida. E aí você cresce com dificuldade de ganhar dinheiro. Mas vamos para o exemplo. Você entendeu agora que isso é uma crença inconsciente, está registrada aí dentro. E aí vamos fazer uma brincadeira aqui. Imagina que você está caminhando lá na Higienópolis, perto do Lago Igapó, tem um outdoor enorme aqui do teu lado esquerdo, e esse outdoor vai te dar os 6 números da Mega Sena. Ele vai trazer exatamente e claramente ali os 6 números da Mega Sena. E você está caminhando, e a hora que brilha esse outdoor na tua frente, se você tem a crença da escassez, o que vai acontecer? Vai passar um passarinho, o passarinho vai te chamar mais atenção, você vai olhar e vai falar: nossa, olha que passarinho lindo. Ou você vai trupicar, ou vai bater um carro, você vai lá, ou alguém vai gritar. Vai acontecer qualquer coisa, porque o campo mórfico move as coisas em torno de nós para que elas aconteçam de acordo com o que está aqui dentro. É por isso que os filósofos mais antigos falavam assim: de acordo com o que é dentro, é fora.
Ele estava falando de campo mórfico, que é agora uma ciência atual para nós, mas isso já é milenar, de acordo com o que é dentro e é fora. Então, de acordo com as crenças que estão aí dentro de você, é a vida que você vai viver. Olha que forte isso! A vida que você já viveu até hoje, ela é de acordo com as referências que você tem aqui dentro. Se você não tem referência nenhuma, você estaria perdido. Então você tem referências e você inconscientemente segue elas. E nem sempre elas são boas. Eu falei sobre dinheiro, né, fazendo essa analogia, e agora eu vou falar sobre relacionamento. Relacionamento é o exemplo que eu sempre cito. Vamos lá. Imagina que o teu ancestral, teu avô, teu tataravô, não importa, lá atrás, algum ancestral teu se casou. Ficou feliz da vida com o casamento. Um belo dia ele foi trabalhar e teve que voltar para casa. Quando ele voltou para casa, ele descobriu que a esposa estava experimentando a grama do vizinho. Nesse momento ele gera um trauma. Então eu não falei para você até aqui, agora eu vou te falar um outro segredo legal de você entender sobre crenças. Todas as crenças registradas dentro de você, elas precisam ter impacto emocional. Não existe o registro de uma crença sem impacto emocional. Ou seja, você quer entender suas crenças, é só olhar para as histórias traumáticas da família. Elas são os seus principais norteadores de crenças. Mas não é só isso, tá? Muitas coisas simples, às vezes, pode acontecer na tua vida que tem impacto emocional profundo, pronto, vai registrar uma crença. Agora imagine esse homem voltando para casa então e, pum, de repente pega uma situação dessa. Impacto emocional, registrou uma crença. Gerações depois, eles vão continuar com aquela memória, com aquela crença. Qual é a crença que gera? Se foi do homem, qual foi a crença que gerou para os descendentes? Não confie nas mulheres, casamento é péssimo, casamento não é bom, isso vai dar ruim. E aí o que acontece? Você de repente encontra um homem lindo e maravilhoso, se casa e esse cara de repente começa a despertar um ciúme que antes ele não tinha. Por quê? Porque está acessando a memória do casamento do ancestral dele que sofreu. Então se eu for ciumento e eu ficar pertinho de você, ter você nas minhas rédeas, que é o que o ciumento pensa, não vou sofrer assim como meu ancestral sofreu. Mas aí acaba sofrendo outros tipos de problemas. Então vocês estão entendendo o que significa uma crença e como ela pode influenciar a tua vida? Mas olha só, agora eu vou mais além, porque eu estava explicando para vocês o que é campo mórfico. Vamos entender como esse campo mórfico atua dentro da tua vida. Nós não sabíamos até bem pouco tempo, mas agora já temos consciência que o nosso sistema nervoso ele faz conexão com informações externamente, mesmo sem ter contato físico. Ou seja, o teu sistema nervoso, você chega perto de um lugar, você já tem sensações. Rupert Sheldrake escreveu um livro que ele chama assim, A Sensação de Estar Sendo Observado. Olha que interessante, ele colocou uma pessoa para observar outra pessoa nas costas, ou seja, essa pessoa nem sabia que estava sendo observada. E em determinados momentos, faziam perguntas para ele, você está sendo observado nesse momento? Sim. Em determinado momento, você está sendo observado agora? Não. 95% de acerto. Você tem noção disso? 95% de acerto. O que significa isso? Que o teu corpo faz uma leitura disso. Ah, Milton, eu não acredito nisso. Então deixa eu te perguntar. Vou perguntar uma coisa para você agora. Para você que está me ouvindo. Em algum momento, você estava lá, distraído, fazendo alguma coisa, e de repente você fez assim, ó, e a pessoa estava te olhando? E aí? Me explica. Peraí, você podia ter feito assim, ó. Você podia ter feito assim. Por que você fez assim, justamente para a pessoa que estava te olhando? Como o teu sistema reconhecia aquele olhar? Tá vendo que eu estou te dando uma prova porque eu tenho certeza que isso já aconteceu com você? Que o teu campo mórfico se conecta com o campo externo. Isso é só um exemplo. E agora eu vou te dar um exemplo então daquele homem que foi traído lá atrás. Eu estou falando homem, pode ser uma mulher, você que está me ouvindo, mulher, de repente lá atrás teve uma ancestral sua que também sofreu com isso. O que você tem que entender é que se você tem essa memória aí dentro, ela pode estar inclusive fazendo decidir com quem você vai se casar. Porque o exemplo que eu trago não é um exemplo real, é só uma analogia para que possamos entender, mas o exemplo é assim, ó. Imagina que um homem agora, ou melhor, uma mulher, tanto faz, um homem ou uma mulher, mas vamos imaginar aqui que uma mulher tem essa memória de traição dentro dela. Ela vai para uma festa, ela está solteira, ela está buscando alguém para ser o companheiro dela. Ela chega nessa festa, tem 100 homens lá dentro. 99 desses 100 homens são homens éticos, são homens corretos, seriam homens de família.
Só que tem um lá dentro que é o canalha, que ele não respeita mulher nenhuma e o que ele quer é farra. Com quem que essa mulher vai se conectar? Com esse um. Por quê? Porque ela tem uma crença, é exatamente aquela questão do olhar que eu falei aqui antes. Ó. A crença dela, o sistema morfológico dela vai fazer assim, ó, e ela vai encontrar aquele um, pum, e vai bater o olho nele. Aí vai cruzar o olhar, vai dar aquela risadinha e pronto, rolou um clima. Algumas pessoas se identificam com essa história, vocês acreditam? Isso é muito mais natural do que a gente pode imaginar. Então, às vezes você pensa assim, fui eu que escolhi meu marido, meu não foi assim. É o que você pensa, você nem sabe o quanto esse campo mórfico está atuando na tua vida. Fui eu que escolhi a minha profissão, fui eu que escolhi o local onde eu vou trabalhar, fui eu que escolhi onde vai ser minha empresa, fui eu que escolhi. Tem tantas decisões que você acha que você escolheu e que não foi. Foi o campo mórfico já fazendo essa conexão e fazendo as coisas acontecerem desse jeito. É aqui que entra um ponto que as pessoas acham que isso é misticismo. Vai estudar campo mórfico, você vai entender que não. Por quê? Porque eu já tive N exemplos, aqui por exemplo, de situações que a pessoa veio e não foi por acaso. Ela veio aqui e viveu exatamente uma dinâmica de uma pessoa que tinha agendado a constelação. Ei, peraí. Ou o próprio exemplo que eu dou. Eu fui convidado para um workshop de constelação numa cidade a quase 500 quilômetros daqui. O workshop começava às 8 e eu falei assim, olha, eu tenho um compromisso aqui, eu não vou conseguir chegar a esse horário, mas até às 10 horas eu estou aí. Eu cheguei 10 e pouquinho. Quando eu entrei no espaço, tinha aproximadamente 50 pessoas lá dentro. 50 pessoas lá dentro. Nesse momento que eu entrei, o cara que ia ser constelado, foi o momento em que o constelador olhou para ele e falou assim, escolhe alguém para te representar. Estava iniciando a constelação dele. E eu estava entrando. Quando eu estava entrando, ele falou assim, pode ser você? Eu falei, pode. Aí eu entrei na constelação. Quando eu entrei lá no meio, 50 pessoas em volta, o cara falou assim, o que você quer constelar? Eu estou com um problema no rim. Aí eu comecei a dar risada, porque eu, desde nascença, um rim não desenvolveu. Ele atrofiou, ficou pequenininho. Então eu não chamo de problema, porque para mim nunca gerou problema nenhum e ele está quietinho ali, só que ele está pequenininho, atrofiou. Está tudo bem. O outro cresceu um pouco mais e dá conta do trabalho. Aí o constelador falou assim, tem mais alguém aqui no espaço que tem problema com o rim? Ninguém ergueu a mão. 50 pessoas. No exato momento em que o cara vai começar, eu chego. Claro, você ainda pode acreditar em coincidências. Sinto muito se você ainda acredita em coincidência, porque quando nós estudamos campo mórfico, a gente descobre que não existe coincidência. Até quando você tropica na rua, até quando você bate o dedo numa calçada, não é por acaso, é o teu campo já te falando alguma coisa. Às vezes ele está falando assim, acorda, mas ele está te falando alguma coisa. Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar sobre, e essa pessoa que gosta de farra, que tem memória, que gosta de trair, ela tem uma memória também para ser assim? Com certeza. É uma memória que às vezes nós chamamos dentro da visão sistêmica, dentro das constelações, de lealdade. Então, às vezes nós somos leais a coisas que não são boas dentro de um sistema. Então, às vezes, por exemplo, um homem quebrou uma empresa, o filho vai lá e quebra uma empresa. É uma lealdade, eu preciso fazer igual a eles, porque eles que me deram esse presente chamado vida, então eu tenho que repetir os padrões, eu tenho que fazer igual. Isso nós chamamos, o próprio Bert já trouxe com esse contexto chamando de lealdade. Então, muitas das vezes nós carregamos muitos conflitos, muitas dificuldades, enfrentamos muitos problemas na nossa vida, porque estamos sendo leais aos nossos ancestrais. Ficou mais fácil de entender, então, o que é campo mórfico? E aí, fica fácil de entender o que é constelação. O que a constelação vai fazer? Ela vai olhar para essa memória que está dentro do corpo da pessoa. Então, aqui eu já desconstruo a ideia que algumas pessoas confundem com, por exemplo, o espiritismo. Milton, significa que você está criticando o espiritismo? Longe disso, eu adoro o espiritismo, tá, gente? Não é crítica, só que vamos separar as coisas. Cada coisa na sua gaveta. A constelação não tem nada a ver com catolicismo, com evangélico, com espiritismo, com religião nenhuma. Não é religião isso aqui. É por isso que eu enalteço isso, para as pessoas não misturarem. Isso aqui é ciência. O próprio Bert falou assim, isso aqui é uma nova ciência. A nova ciência que vai compreender esse campo mórfico, não do modo científico antigo que queria provar as coisas. Aqui a prova é diferente, a prova é
no experimento, é na vivência, é viver essas dinâmicas que nós vivemos para conseguir compreender. Então, quando você entende isso, você vai entender que tem que se trabalhar aqui dentro. Quando se trabalha aqui dentro, é claro que aqui fora as coisas tendem a fluir. Eu, particularmente, me especializei justamente em relação, ou seja, família. Relação é nossas relações com as pessoas. As principais relações que nós temos com as pessoas são justamente as conjugais, com o pai e com filhos. Depois vem os amigos, os colegas de trabalho e outras. Então essa é uma das minhas especialidades. A outra é empresas. Me especializei com a visão sistêmica empresarial, que é um pouco diferente da familiar. E também me especializei no aspecto saúde. Ou seja, por que o nosso corpo apresenta uma doença? Por que o nosso corpo às vezes apresenta uma anomalia, eu prefiro chamar? Por que alguém tem um câncer? Por que alguém tem uma gastrite? Por que uma pessoa tem uma pedra no rim? Enfim, qualquer doença não é por acaso. Hoje também já sabemos que é um comando que o cérebro dá para o nosso corpo e o nosso corpo desenvolve aquele problema tentando te ajudar a resolver algo que é inconsciente. Então, quando você olha para isso, você começa, em vez de brigar com a doença, você começa a conversar com ela. O que você está querendo me mostrar? É muito impressionante. E quem trouxe essa teoria, lógico, primeiro foram a medicina chinesa, né? Foram os mais antigos, há muitos anos atrás. Mas depois disso, houve um médico alemão que ele chamou de nova medicina, justamente porque ele fala que a medicina antiga, da forma com que ela já está fadada a acreditar que você vai resolver as coisas à base de remédio. Sinto muito, esse não é um caminho, obrigado, não é um caminho de solução, porque não adianta você tomar remédio, resolver a doença, dali uns dias ela aparece de novo. Quantos casos você já viu assim, de pessoas que foram para o hospital, às vezes até com câncer estavam, voltam para casa, pum, o câncer volta. Por quê? Porque não é a doença, tem que trabalhar a raiz, tem que trabalhar o que originou essa doença. Só a título de exemplo também, um câncer de mama nas mulheres, muitas das vezes representa um conflito conjugal. Ela está vivendo um conflito com o marido dela, o seio vai adoecer. É tão interessante isso que o Dr. Hammer catalogou os casos que ele atendeu e ele começou a perceber que tinha um padrão aí para todas as doenças. Para o câncer de mama, ele começou a perceber que o câncer de mama do lado direito era um conflito, o câncer de mama do lado esquerdo era outro conflito. E se for solteira? Oi? Se for solteira, se não tiver. É um conflito, eu não tenho a pessoa, de repente ela está sofrendo internamente por não ter, ela entra em conflito porque de repente pensa assim, eu não vou conseguir casar, se eu não vou conseguir casar, eu vou estar sendo desleal à minha família, aí o corpo fala assim, então vamos te ajudar. Aí é um assunto mais complexo, né? Como o corpo recebe essa informação e reage. Quem quiser saber mais, entra em contato que nós temos aí alguns cursos que falam justamente, especificamente sobre isso, sobre doenças. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Então, por isso que muitas das vezes a pessoa vem constelar uma doença e as pessoas que estão assistindo, elas pensam assim, poxa, a pessoa foi constelar uma gastrite, então deve ser alguma coisa que ela está comendo. Não, não tem nada a ver. Normalmente vai aparecer dentro de uma constelação, nesse contexto, alguma coisa relacional que ela está vivendo, alguma coisa cognitiva, ou seja, alguma situação que ela está vivendo ali que fez com que o corpo falasse assim, deixa que eu vou te ajudar a resolver esse problema. E de onde surge a obesidade? Tem vários fatores que podem gerar a obesidade. Às vezes, ou melhor, na maioria das vezes eu como por dois, ou seja, existe alguém dentro do sistema que foi excluído, então essa pessoa come por dois, ela quer incluir o excluído. Às vezes é um irmão, às vezes enfim, alguém foi excluído dentro desse sistema e a pessoa exagera. Outra dinâmica eu preciso me proteger. Então, normalmente as mulheres, por exemplo, quando elas engordam primeiro a lateral do quadril aqui, ela tem uma memória ancestral de abuso. Alguém foi abusada dentro daquele sistema, então ela entende assim, se eu engordar, vai ser mais difícil o acesso e ninguém vai conseguir abusar. Ou, visualmente também, né? O homem vai olhar e falar assim, não quero. E aí ela se protege justamente dessa forma. São dois exemplos, tá? Não são regras o que eu estou falando aqui. São dois exemplos que normalmente, sim, a obesidade tem por trás isso aí.
Então, gente, com o que eu trouxe até aqui para vocês já fica fácil de desmistificar a constelação. Ah, Milton, mas você falou que colocou uma constelação, vai vir lá o bisavô, eu nem conheci meu bisavô e ele nem é vivo, então vai baixar o espírito dele aqui? Não. Se ele é o teu bisavô, tem uma memória dentro do corpo. Se tem uma memória dentro do corpo, o campo morfológico vai acessar essa memória. E aqui fica também passível de se compreender por que a própria pessoa não entra numa constelação, pelo menos não no começo. Porque se ela entrar, ela vai agir de forma consciente. E quando um representante entra, ele nem sabe de nada. Então ele vai agir de forma inconsciente. Mas quem que está conduzindo esse inconsciente dele? A memória do campo morfológico. Esse é o único ponto que ainda não é explicado. Como pode essa memória daqui transmitir uma informação para lá? E uma das coisas que acontecem frequentemente nas constelações, que a pessoa que está aqui sendo constelada, ela olha e fala assim, caramba, ele está com o mesmo tique que eu. Ou então quando coloca o pai, a pessoa olha e fala assim, nossa, ele está se comportando igual ao meu pai. Existem muitos comportamentos que a pessoa que está aqui, ela compreende, ela olha e fala assim, uau, igualzinho. Como pode isso? Essa é a transmissão de informação, ou como o Bert chamou de simbiose. Existe uma simbiose que transmite essa informação para o corpo daquela pessoa e a pessoa tem reações de acordo com essas memórias. Vocês percebem que isso aqui é muito mais coerente do que místico? Quando você entende esse lado, tudo fica mais palpável, né? Fica mais realmente coerente. Então, assim que acontece. A pessoa que entra em uma constelação como representante, ela pode ter sensações no corpo ou não. E o ou não, para o constelador, já é uma sensação. Então, às vezes a pessoa vai falar assim, não estou sentindo nada. Mas quem está constelando fala assim, a pessoa é bem assim. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa mais fria, realmente. Então, não é por acaso. Até nisso, o campo mórfico traz aqui a pessoa para sentir aquilo exatamente do jeito que é naquele sistema familiar da pessoa que está constelando. Mais uma coisa que evidencia que nada é por acaso. E o que Bert percebeu, além de conseguir perceber, né, essa transmissão de informação, ou melhor, só para trazer também mais uma informação científica interessante para entendermos como acontece essa transmissão de informações entre o sistema da família da pessoa que está constelando com os representantes aqui dentro da constelação. Cientistas pegaram uma pessoa, tiraram algumas células da medula óssea dela e colocaram essas células a uma distância dela. E foram lá e pegaram essa pessoa e colocaram ela para assistir um filme de terror. Colocaram ela com todos os medidores neurológicos nela, para quê? Para que conseguissem analisar as alterações da vibração celular quando ela entra em contato visual com algo que altera. Então, quando você assiste um filme de terror, você normalmente tensiona, né? É como se fosse levar um susto, você modifica a vibração das suas células. E aí, eles perceberam que aquelas células que estavam afastadas do corpo dele também se alteraram. Então, isso é uma das provas que existe realmente uma comunicação entre as células. Como pode uma pessoa que está constelando e a outra sentir? Existe essa comunicação e isso também já está comprovado. Eles fizeram vários testes, num primeiro momento simplesmente colocaram as células em outro prédio, depois eles pensaram, mas é que está perto, vamos colocar mais longe. E o último teste, pelo menos que eu tenho conhecimento que foi relatado, foi a 500 quilômetros. Colocaram as células do cara a 500 quilômetros e colocaram um cronômetro ultrassônico, ou seja, qual vai ser a fração de segundos que vai levar para o corpo da pessoa aqui transmitir essa informação lá para as células. E o resultado foi 0. Ou seja, mesmo à distância existe uma comunicação e ela é instantânea, atemporal. Então hoje, quando fala-se de campo mórfico, nós entendemos a mesma coisa, ele é atemporal, não existe tempo. Pode ser passado, presente, futuro, ele está em tudo isso. É por isso que às vezes colocamos constelações para tomadas de decisões. No aspecto de consultoria empresarial eu faço muito isso. Eu coloco para a pessoa que quer tomar uma decisão. Será que eu crio um produto novo ou não? Será que esse produto vai ser bom ou não? Você pode colocar uma constelação, ela vai te mostrar. Ela vai mostrar que não vai ser bom, ela vai te mostrar, se você, claro, puder saber por que não vai ser bom. Existe alguma coisa que dá para ser feita para esse produto ser bom, para esse produto ter resultados? Tudo isso é possível de se colocar. Então, demonstra que realmente é
atemporal. Assim como já vimos frequentemente, na grande maioria das constelações, que o problema que a pessoa traz para constelar normalmente não é pela própria experiência de vida dela, normalmente já é uma memória que está na árvore genealógica dela. Aí você vê aqui o pai, o avô, o bisavô, enfim, a ancestralidade com essa memória e isso influenciando ainda nossas vidas. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Você falou aqui, então, que uma célula reage independente da distância. Então, se eu estou em outro país, eu consigo constelar uma situação? Sim, Com certeza. Tanto que eu já tive casos e eu faço muitas constelações individuais online. Então a pessoa às vezes está lá na Europa, a pessoa está lá no Japão, a pessoa pode estar nos Estados Unidos, não faz diferença nenhuma. Era uma barreira que eu particularmente no começo desse trabalho, há muitos anos atrás, eu tinha. Por quê? Porque eu faço questão dessa conexão, quando a pessoa vem constelar, é o olho no olho, é o movimento que às vezes ela faz e já está me dando sinais que eu já vou conseguindo interpretar e vou conseguindo entender por que a pessoa chega aqui. Tem pessoa que faz assim, tem pessoa que já faz assim, cada um tem um movimento, ele está transmitindo informações, o tempo todo nós estamos transmitindo informações. E aí eu pensava, como é que eu vou conseguir coletar essas informações se a pessoa está lá do outro lado e às vezes eu vou ver só uma câmera? O que nós descobrimos é que a pessoa nem precisa estar assistindo. Eu tenho uma cliente que ela tem uma confiança grande em mim, ela simplesmente manda mensagem e fala assim, Milton, constela aí tal tema, assim, assim, assado. Ela não quer assistir, ela não quer que grava, não, eu só falo assim, cara, constela aí. Depois, se você precisar me falar alguma coisa, você me fala. Claro que normalmente ela liga e pergunta, como foi, Milton? O que eu preciso saber? Sim, mas vocês estão entendendo? A maioria dos livros do Bert, que foram escritos na década de 80 e 90, ele falava muito sobre a imagem final da constelação. Então ele tinha entendido naquela época que aquilo que se desenha aqui no final de uma constelação é uma imagem que reconfigura aquela memória da pessoa. Hoje nós já entendemos que não. Até na época de Bert vivo, até ele mesmo já tinha compreendido que não tem nada a ver com a imagem, que é a memória e que isso vai acessar de alguma maneira a pessoa. Eu mesmo tive o exemplo de uma mulher que uma vez, você conhece bem esse caso, ela veio constelar o filho dela tinha, imagino que uns 16 anos, e ele tinha certas dificuldades, algumas limitações, ele estudava em escola especial, só que de repente ele decidiu que ele não ia mais para a escola e também falou que não ia mais tomar o remédio, e parou de tomar os remédios. Consequentemente ele não conseguia dormir à noite em função disso, ele ia dormir, segundo a mãe dele, às 6 horas da manhã, e às 7 tinha que ir para a escola. Quem que levanta às 7 para ir para a escola? Claro que ele não conseguia e começou a ter dificuldades com a escola também. Aí ela pensou, vou constelar. Ela veio aqui constelar numa quarta noite. Já fazia meses que ele não tomava um remédio e que se falasse em remédio ele surtava, que ele não queria mais saber. Ela veio aqui numa quarta noite, ela constelou, ela foi embora. Ela mandou uma mensagem para mim 11h30 da noite, porque ela chegou tarde em casa, ela mora na cidade vizinha. Ela mandou mensagem para mim assim, Milton, você não vai acreditar. Cheguei em casa, os comprimidos que estavam lá na minha gaveta, no meu quarto, ele foi lá e pegou os comprimidos, tomou e deitou. Eu cheguei aqui, ele está dormindo e os comprimidos estão no cômodo do lado da cama. Coisa que, assim, coerentemente, conscientemente, ela nunca imaginou que ele faria isso. Lembrou do caso? Então, olha só, a mãe veio aqui. Como pode a criança lá reagir o que aconteceu aqui? Esse é campo mórfico, reage, porque quando você muda aqui, muda lá, exatamente. E uma vez mudado, não desmuda. Mudado não desmuda, exatamente. Uma vez visto, não dá para ser desvisto. Além de Bert, então, perceber tudo isso que eu trouxe para vocês agora, ele também percebeu outra coisa que eu sempre trago para as pessoas, principalmente para aquelas que ainda não conhecem constelação. Então, se você está me ouvindo e você não sabe o que é constelação, não conhece, principalmente as 3 ordens do amor, eu costumo dizer que isso é um presente fundamental que você ganha, quando você sabe o que são as 3 ordens. Por quê? Porque aí você passa a cumprir essas regras. São regras que o nosso inconsciente já sabe. Conscientemente, muitas pessoas não conhecem quais são as 3 ordens do amor. As pessoas não sabem o que acontece. O inconsciente, que é muito maior dentro do nosso ser, ele cobra do consciente.
Nós temos em média na população mundial 10% cada pessoa tem 10% de consciência e 90% de inconsciente. Tem casos que eu acho que 99% é inconsciente. Assim como tem casos, Einstein, por exemplo, acreditava-se que chegou a uma média de 27% de consciência contra 73% de inconsciente. Mas vamos lá. Você está entendendo que o inconsciente é muito maior, o poder dele é muito maior. Só que ele sabe de algumas coisas que você não sabe. E uma das coisas que ele sabe que você não sabe é essas regras. Então, a partir do momento que você sabe, o teu inconsciente para de te cobrar. O que significa isso em outras palavras? Claro, se você cumpre as regras. Significa que você vai ter menos obstáculos na vida, significa que você vai ter menos dificuldades, menos problemas, porque você está respeitando essas regras que o teu inconsciente já sabe. São 3 regras que se chama pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Pertencimento significa que dentro desse campo mórfico, lembra da quantidade de átomos que nós temos dentro de nós, da quantidade de informações? A todo tempo nós estamos colocando novas informações aqui dentro. Então, esse exato momento agora, nós estamos tendo uma experiência de vida aqui. Isso é uma memória que está aqui dentro. Se de repente você vai embora e você fala assim, nossa, eu não quero nem lembrar que eu fui naquele lugar. Essa memória não pode ser retirada daqui de dentro. Ela já está aqui, é o que você acabou de falar. O que foi visto não pode ser desvisto. Então, quando você nega alguma coisa que você mesmo viveu, você está descumprindo uma regra, que é pertencimento. Por quê? Porque para o teu ser, para a tua alma, para a tua existência, para o teu campo mórfico, essa memória já está aqui. E não dá para tirar ela. Aí quando você fala assim, não, nem toca nesse assunto que eu não quero falar sobre isso. Você está negando. Aí a tua memória vai falar assim, o teu inconsciente, né? Ele vai falar, você está negando? Então você não entendeu ainda, né? E aí ele traz problemas para você falar assim, caramba, eu não posso negar. Eu estou falando de uma coisa mais sutil, mas o que é mais forte na nossa vida é justamente a exclusão de pessoas. A pior delas é justamente de pai e mãe. Então quando você nega teu pai, quando você nega tua mãe, é a multa mais cara. É onde você mais vai enfrentar adversidades e problemas na vida. Não, Milton, eu não nego meu pai, eu não nego minha mãe. Só que minha mãe é difícil, Milton. Então você está negando o aspecto de vida dela, você está negando o ser dela, você está negando o jeito dela. Está entendendo que às vezes não é só a negação da pessoa como um todo, mas é a negação do que ela faz, de como ela faz. Ah, Milton, mas o meu pai é traficante. Tá bom, então o que você tem que fazer? Eu aceito que meu pai é traficante, ponto. Eu estou falando para você que você tem que ir lá e fazer a mesma coisa que ele? Não, não foi isso que eu falei não, filho. Eu só estou falando que você tem que aceitar as coisas como elas são. Eu tenho que aceitar a árvore genealógica que eu tenho. Quando eu critico minha árvore genealógica, eu estou me criticando. E aí o meu inconsciente vai me conectar através do campo mórfico em problemas. Olha como é simples, é só a aceitação, o pertencimento é isso, pertence, faz parte. Por isso que um outro filósofo muito famoso também falou, um homem que entra num rio nunca mais é o mesmo homem, assim como o rio nunca mais é o mesmo rio. O contato ali, pronto, já mudou tudo e isso não pode ser desfeito. Esse é o pertencimento. Eu falei de pai e mãe como os mais fortes, mas além disso tem muitos outros, como irmãos, como a mulher que perde uma criança, por exemplo, sofre um aborto ou causa um aborto, ela está excluindo aquela criança da história da família. Não dá para excluir, a memória já está registrada. A partir do momento que o espermatozoide entrou no óvulo, bom, já tem mais um membro na família. Mas no outro dia morreu. A mãe nem sabe disso. Ela não sabe, mas ela está excluindo. E aí o universo vai conectar ela com conflitos. Por quê? Porque essa criança precisa ser reconhecida como parte desse sistema. Esse é o pertencimento. Em lugares bem distantes e conflituosos desse planeta, vocês acreditam que as pessoas excluem os próprios relacionamentos que elas tiveram? A pessoa casa com o cara, depois briga e fala assim, suma da minha vida. Vocês acreditam nisso? Então, essas expressões verbais, elas são uma das principais comunicações com o nosso campo mórfico. Em outras palavras, cuidado com o que você fala, porque a maioria dos problemas que você enfrenta na vida são pelas coisas que você está falando. Eu não quero mais ver aquele canalha. Você está verbalizando isso, o teu campo mórfico está enfatizando isso. Eu não quero nem lembrar que isso aconteceu.
Você está excluindo. Ao mesmo tempo, eu estou dando a dica fundamental aqui para as pessoas se trabalharem. Se você viveu e tem consciência de uma exclusão, o que você vai fazer a partir de hoje? Verbalizar o contrário. Eu aceito tudo como for, eu reconheço que isso faz parte da minha existência. Eu reconheço que isso está aqui dentro e está tudo bem. Não está tudo bem, Milton. Procura terapia. Procura terapia para se trabalhar, para ficar bem, porque claro que tem situações que não são simples. Por exemplo, uma mulher que foi estuprada, como é que vai olhar para o estuprador e falar assim, eu aceito que você fez isso? Caramba, isso é difícil, claro, é pesado. E não tem que concordar com abuso não, tá, gente? Eu vejo muitas pessoas querendo criticar a Constelação porque falam que a Constelação defende abusador. Que loucura, que utopia! De forma alguma, esses homens têm que ser presos. Homens, ou seja lá, mulheres, seja o que for. O que nós temos que entender é que a experiência não tem que ser, não dá para desfazer. Então isso eu preciso reconhecer que faz parte da minha história, faz parte do meu campo mórfico. Compreendido então pertencimento? Segunda lei, hierarquia. O que Bert percebeu? Que cada um tem o seu devido lugar. E cada vez que eu troco de lugar com alguém, gera problemas. Então, vocês imaginam, por exemplo, um estagiário que acabou de entrar numa empresa, chegar para o diretor e falar assim, diretor, esse recurso de investimento que o senhor está pegando agora aqui não pode ser investido nesse setor que o senhor está investindo, tem que investir em outro lugar. Então você tem que pegar esse dinheiro e gastar com uma situação que eu estou vivendo lá na minha área de trabalho. Tá certo isso? Um estagiário querer dar ordem para o diretor? Parece ou não parece um absurdo? Um estagiário querer dar ordens para um diretor? Você tem que fazer isso. Para mim isso parece utopia. Eu vivi o mundo corporativo de uma forma bem intensa e eu acho isso totalmente utopia. Imagina eu contratar um funcionário para trabalhar numa empresa e no primeiro dia ele já chegar querendo me dar ordens ou querendo ditar as regras. Mas e se eu te falar que dentro da família acontece isso com frequência? Aquela criança que grita para a mãe vai lá e obedece o grito da criança. Aquela criança que grita no mercado porque quer um produto, a mãe, para não passar vergonha, dá o produto. O que está acontecendo é o estagiário dando ordens para o diretor. É claro que essa empresa vai quebrar. Em outras palavras, é claro que essa família vai ter problemas, porque existe uma desordem. Então, a ordem é o inverso. É o diretor saber que é diretor e para baixo sou eu que determino as coisas. Para cima eu tenho que respeitar. Então, se meu pai e minha mãe querem fazer uma coisa errada, eu posso no máximo aconselhar ou sugerir com muita humildade e com muito cuidado. Por quê? Porque se o meu aconselhamento parecer uma certa indução na decisão deles, eu já estou influenciando na ordem. Aí eu posso pagar multa por causa disso. Vocês estão percebendo que eu acabo pagando multa porque eu estou querendo dar pitaco na vida do meu pai e da minha mãe. Eu uso pai e mãe aqui que fica fácil de compreender a hierarquia que eu estou querendo explicar. Tudo bem, gente? Isso vale para empresa, vale para família, vale para relações de amizade, vale para qualquer vínculo que você tenha com as pessoas. Cada um tem o seu lugar, cada um ocupa o seu determinado lugar. Entender e respeitar isso e saber dialogar, principalmente. De novo, volto no ponto que eu falei antes, a palavra tem poder. Então, dependendo como você verbaliza a situação com um amigo, por exemplo, você pode estar quebrando uma ordem. Tuca, você está fazendo tudo errado, você devia fazer diferente, Tuca. Olha, faz assim, assim, assim que vai dar certo. É como se eu estivesse mandando ela fazer do jeito que eu acho que vai dar certo. Quantas vezes você aconselhou amigos falando desse jeito? Possivelmente você pagou multinhas porque você falou desse jeito. Aí vem o ensinamento primordial, humildade. Olha, Tuca, eu tenho a minha opinião, eu vou te dar o meu conselho, mas você toma a decisão. E aí sim, eu falo o meu conselho, entendendo que o meu lugar não vai mudar a hierarquia com ela. Estou falando com a Tuca aqui, que está do meu lado, que é minha amiga. Exemplos para que vocês possam compreender melhor e levar para a dinâmica de vida de cada um de vocês. Alguma dúvida quanto à segunda lei? Então vamos para a terceira lei. A terceira lei que Bert percebeu, ele chamou de equilíbrio entre dar e receber. Eu sempre costumo simbolizar com as mãos porque fica fácil compreender, né? Assim como o nosso coração está fazendo um batimento cardíaco duplo, né?
O coração faz tum-tum, tum-tum. Assim é na nossa vida também, na relação com as pessoas. Você faz e as outras pessoas fazem. Então nós estamos sempre em movimento. Eu posso fazer uma coisa pequena e simples, como secar uma louça. A hora que eu seco uma louça, eu estou fazendo um movimento. De repente eu estou ajudando a empregada, de repente eu estou ajudando minha esposa que estava ali para lavar a louça. Mas é um movimento do que um faz e do que o outro faz. O tempo todo nós estamos em trocas. Vocês estão aqui, por exemplo, todos vocês que vieram, vocês gastaram combustível ou gastaram Uber? Vocês estão, eu não posso dizer gastar, porque na minha opinião é investir, mas vocês investiram o tempo de vocês. O tempo de vocês tem um valor, vocês estão dando o tempo de vocês aqui. De repente vocês abriram mão de estar com a família, vocês estão aqui. Por que eu trago informações aqui para o seu crescimento pessoal, que é o que eu estou fazendo? Para equilibrar contigo. É uma forma que eu busco equilíbrio com você. Mas isso é uma informação que já está aí dentro. Eu falo para as pessoas que já está aí dentro porque naturalmente você normalmente responde, né? O exemplo que eu sempre falo para as pessoas, se um amigo te liga e fala assim, vem jantar aqui, normalmente a maioria das pessoas fala assim, o que tem que levar? Por que você está falando o que tem que levar? Você está falando o que tem que levar porque lá dentro você já quer equilibrar. Poxa, você vai me dar uma janta, então o que eu vou levar para equilibrar o que você está me dando? Então nós temos dentro de nós uma intenção de equilíbrio natural. Quem não tem é porque já tem conflitos. Quem não tem, muitas das vezes, vive conflitos muito graves. Às vezes conjugais, por quê? Porque não consegue equilíbrio, não consegue viver uma vida em equilíbrio com outra pessoa. Às vezes financeiro. Já vi exemplos de situações assim, o meu ancestral foi tomador de terra, grileiro, para quem conhece aqui no Brasil, né, no estado do Mato Grosso tinha muito, né, no estado do Mato Grosso não, todo o norte do Brasil tinha muito grileiro. Então, o cara que chegava lá e tomava terra às vezes na bala, na força. Então, peraí, eu não tenho nada, eu chego lá e de repente eu tenho um monte. Gera o quê? Uma memória de eu desequilibrei. Aí o descendente fala assim, caramba, então deixa que eu equilibro. Aí o cara vai fazer trabalho voluntário, vai trabalhar de graça, vai querer ajudar todo mundo e vai estar faltando comida dentro de casa. Ele vai começar a ter um monte de gato dentro de casa, tem 70 gatos dentro de casa. Por quê? Porque quer ajudar, ele tem que equilibrar com os outros. Pode olhar dentro dessa árvore genealógica que tem alguém que desequilibrou muito. É só a pessoa tentando equilibrar o sistema como um todo. Então a lei do equilíbrio é assim que funciona. É por isso que se falava muito, né? Aqui se faz, aqui se paga. Mas nem sempre é os mesmos que pagam. Às vezes são os nossos ancestrais que viveram, eles não sabiam dessas regras e nós estamos aqui penando. Milton, então, caramba, todos os problemas da minha vida é por causa dos meus ancestrais. Se você pensar assim, aí sim você vai ter mais problema ainda. Por quê? Porque antes dos problemas, você tem um ganho maior, que foi a vida. Você recebeu a vida deles. Eles conseguiram transmitir algo que é mais rico do que qualquer dinheiro do mundo, a vida. Então, quando você entende o valor da vida, você olha para trás e fala assim, caramba, ancestralidade, obrigado por vocês terem me dado esse presente tão valioso. Quantos momentos felizes você já viveu na vida? Quantos momentos você estava rindo, explodindo de alegria internamente, você pensou assim, cara, que delícia viver, que maravilhoso essa vida. E por que você ganhou esse presente e teve a oportunidade de viver esse momento tão prazeroso? Porque eles tiveram sucesso em transmitir a vida adiante. Então, sugestão, tá, gente? Percebe que eu falei agora há pouco aqui? Cuidado com as palavras. Eu não vou determinar nada para vocês aqui, eu estou dando sugestão. Só elogia teus ancestrais. Milton, mas o meu pai realmente é um assassino. Cara, agradeça a vida antes disso, entende? A vida tem um valor maior. E aí, se ele é ou não é, tá bom, respeita o movimento dele, se afaste sim, se for necessário. Mas internamente, caramba, eu tô aqui, eu posso viver a minha vida. Aí realmente vai ser a sua vida e não vai ser induzida por esse inconsciente que eu expliquei hoje para vocês. Então a lei do equilíbrio, ela age em qualquer relação, ela age principalmente na relação conjugal, tá? Por quê? Porque a pessoa que mais convive conosco
ao longo da vida e, consequentemente, é a pessoa que mais trocas você vai ter. Você está tendo troca o tempo todo, a hora que você faz um carinho na esposa, a hora que você ajuda ela a fazer alguma coisa, ajuda no projeto da profissão dela, enfim, qualquer coisa que você está fazendo o tempo todo, você está tendo troca. Entender isso também é importante para você entender o inverso, que é os desequilíbrios. Quando o coração bater só de um lado, não vai dar bom. Então, quando só um faz e o outro está estagnado, olha o que Bert percebeu que é interessante. Quando isso aqui acontece, que é um desequilíbrio, normalmente o cara que está devendo, né? Ó, eu estou fazendo, a pessoa que parou aqui está em dívida, ela está devendo porque ela não está fazendo nada. Então, essa pessoa aqui, normalmente, ela vai encontrar motivos para criticar você e falar assim, estou fora. E aí, a relação acaba e a sensação ainda fica de culpa para quem fez muito. Aí a pessoa chega no terapeuta e fala assim, ou no vizinho, né? O vizinho é um bom terapeuta também, porque as pessoas sempre vão pro vizinho e falam assim, caramba, eu não consigo entender, eu fiz de tudo para essa pessoa e mesmo assim ela me abandonou. Quantas vezes vocês já escutaram alguém falando isso? Eu inúmeras, tá? Mas a resposta é bem evidente, tá aí, é por isso que ela te abandonou, porque você fez de tudo. A única pessoa que faz de tudo por nós, e é só por um pequeno estágio, ou seja, por um pequeno momento, é pai e mãe. Quando eu sou um bebê, eu não dou conta. Aí minha mãe tem que fazer de tudo para mim. Papai tem que fazer de tudo para mim. O problema é que quando você vive conflitos nesse momento, você cresce e você vai projetar nas relações a imagem daquilo que você teve no momento do conflito. Então, se lá na infância você teve um conflito com mãe, você vai crescer, principalmente os homens, e vão projetar na mulher o papel de mãe. Aí a mulher vai fazer de tudo pelo cara e o cara tá lá, estagnado. Por quê? Porque a relação com pai e mãe é assim, ó. Pai e mãe tá aqui, pai e mãe te deu a vida, pum, desequilibrou. Isso você não consegue equilibrar. Então a relação pai e mãe é desequilibrada, mas é um dos poucos desequilíbrios que não gera conflito, que é natural esse desequilíbrio. As outras relações conjugais, amizades e todas elas precisam ser assim, ó. Elas precisam estar próximo do equilíbrio. Legal, gente. Então essas são as 3 leis que Bert percebeu. Como eu disse antes, além de perceber a constelação sistêmica, ele percebeu também essas 3 regras que agem dentro do nosso inconsciente. Então, se você não sabia o que é constelação, agora você sabe e você pode encaminhar esse vídeo para aquela pessoa que quer entender o que é a constelação.